Como não falar do setor da área da saúde, não é mesmo, gente? Eu que sou biomédica de formação, meu bacharel foi em biomedicina, gente, eu fui muito feliz. Olha, eu falo que eu fui tão feliz na ciência quanto eu fui nas artes. Ai, não sei, eu não sei, as ciências e as artes, eu acho que eu amo um pouquinho mais as artes ainda do que a ciência, mas, gente, a ciência, pelo amor de Deus, que tesão, que coisa boa, como que eu fui feliz. Eu lembro, quando eu cheguei na Universidade Positivo, há um tempinho atrás, e eu cheguei na sala, era uma sala de aula repleta de microscópios, na época, eram os microscópios mais master, high, super, ultra, topzera das galáxias. E daí eu cheguei, aqueles microscópios, as coisas mais lindas. A professora falou, não arrasta os microscópios. Não arrasta os microscópios, né? Aí tá. Aí tá, eu fui lá, fui olhar aquilo. E a primeira coisa que eu vi no microscópio, gente, eu lembro até hoje, era uma cartilagem hialina. Gente, maravilhosa. Parecia outro planeta. Eu falei, meu Deus! É outro planeta, não é uma cartilagem hialina. É outro planeta, gente. Meu Deus. Somos seres de outra dimensão. Aí já comecei a viajar na maionese, né? Falei, gente, que coisa mais linda. Gente, de verdade, era outro mundo. Era outro mundo que eu tava vendo. E realmente, era outra frequência, né? Porque era uma frequência que eu não conseguia enxergar olho nu, nem eu, nem você, nem ninguém, né? Mas se vier um louco que fala que consegue observar a amplitude de não sei quantas mil vezes no microscópio, dar olho nu sem microscópio, eu duvido. Eu de verdade, eu duvido, né? Não vou falar que não existe, porque a natureza faz umas obras de arte, né? Bem legais. Mas eu não vou falar também que, né, que, pô, né? Que é assim também, né? Não é? Aí eu falei, nossa, que coisa mais linda, cara, uma cartilagem ali no microscópio. E eram todos coloridos os microscópios. Tô mostrando minhas tatuagens, já tô mostrando eu por 100% eu aqui já. Enfim, e era tudo, mas era tudo assim, sabe? Gente, era tudo colorido. O microscópio colorido era uma coisa que era raro na época. Na época, alguém vê, acho que eu tenho, nossa, 99 anos de idade. Aí, eu falo que eu vou viver até os 103. Com saúde e bem, muito bem. Enfim, olha gente, o barulhinho da Ferrari. Ai, meu Deus, eu tô sentindo ela chegar já. E ela vai combinar com a minha blusa, vai ser vermelha. E com a minha calça, não vou mostrar a minha calça, porque eu acho que é demais já também, né? Mas eu tenho uma calça que ela é maravilhosa, ela é da Farm. E ela tem várias índias com os seios de fora. Ai, gente, é linda. E eu não gosto de usar sutiã, maravilhoso. Então tá. Voltando ao assunto financeiro da coisa, quando a gente fala a respeito do que eu tava falando mesmo? Não, gente, por favor, não pulem o vídeo, não pulem o vídeo. Então, eu estava falando da área da saúde, na verdade. Gente, como investir na área da saúde? Como investir na área da saúde? Não, essa eu não vou responder, gente. Vocês me desculpem. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito do que eu senti quando eu estive na área da saúde, né? Eu tive uma avó que eu amei demais. As minhas duas avós, eu amei muito. Meus dois avós também. Eu tive minhas duas avós, meus dois avós, graças a Deus. Mas, assim, a minha avó Maria, cara, ela era aquelas nona italianas, sabe? Gente, nossa senhora, ela é demais. E assim... E a avó Maria, ela teve uma doencinha, né? Uma doencinha, né? Na época, acho que eles não... Hoje acho que nem é nada isso, né? Mas na época eles não conseguiram resolver e tal. E daí, assim, eu saí de casa e grande parte do que eu... Porque eu não saí diretamente em busca de mim mesma. Eu saí em busca de uma coisa que nem eu sabia o que era, sabe? Quando eu saí de casa. Eu não fui assim, estou em busca de mim mesma, meu Deus do céu, aquela coisa romântica, né? Que a gente coloca nos romances, não é bem assim, né? Então eu saí porque, sei lá, todo mundo saía de casa, que morava na minha cidade, todo mundo saía de casa pra fazer o terceirão fora, né? Porque era, sei lá, era moda, o pessoal tinha medo porque a cidade era perto da fronteira, né? E, enfim, sei lá como é que era aquilo. Aí eu sei que as pessoas, quando chegavam no terceirão, iam embora da minha cidade e ia fazer
o terceirão fora, né? E eu parei aqui em Londrina. Fiz o terceirão aqui em Londrina, colégio universitário. E fui muito feliz aqui, viu? Fui bem feliz. Abneguei de algumas coisas, viu? Abneguei de algumas coisas sim. Mas embora tive outras. Mas... ai, não sei, sabe? Tinha coisa que tinha a ver, tinha coisa que não tinha a ver. Não sei se eu não tivesse abnegado, se eu tivesse tido essas coisas. Não sei como é que foi. Eu sei que uma coisa que não valeu a pena foi ter perdido contato comigo mesmo. Né? Que foi uma das coisas que aconteceu por eu ter me abnegado demais, vamos dizer assim. Né? Não só tido sei lá, cuidado já não é legal, né? Um cuidado, né, assim, com a minha pessoa em relação ao social, porque eu sempre fui uma pessoa diferente e na época era um pouco tabu, né, gente? A gente ser autêntica, né? Falar o que pensa, e eu sempre fui de falar. E é automático, gente. Na hora que eu vejo, eu já falei. É incrível. É incrível, gente. Na hora que eu vejo, eu já cuspi na cara da pessoa. E eu me contive um pouco mais, né? Porque eu tava aqui sozinha, né? Sem família e tal. Eu falei assim, cara, né? Eu vou ficar mais de boa, né? Não vou ser tão porra louca, né? Aí tá. Aí, enfim, eu senti que eu perdi um pouco de conexão comigo, sabe? Por não ter me mostrado tanto, sabe? E talvez seja isso que estamos aqui do futuro, né? Tentando consertar o passado, né? Tentando se mostrar mais. Já que o erro foi não se mostrar muito, não é verdade? Então, gente, voltando ao assunto, o que é isso? A dentária da saúde? Claro que a dentária da saúde. Isso é 100% a área da saúde. E a respeito dos investimentos na área da saúde, gente, a gente consegue muita coisa, assim, através da área da saúde. E eu vou dar uma dica, assim, uma dica master high, uma dica de ouro. De ouro. Que é, a área da saúde, ela trabalha muito bem com a área da tecnologia. Mas elas só vão pra frente se a gente tiver conquistado a área da cultura, tá? São 3 áreas aí cruciais que não caminham sozinhas. São 3 áreas que se intercomunicam e que uma precisa da outra, tá? É como se fosse a gente e a sociedade, né? A gente troca socialmente. A gente faz trocas sociais. Isso aí todo mundo faz, né? Não quer dizer que a gente precisa da aceitação do outro para ser a gente. Isso não é verdade. Mas a gente faz trocas sociais. Se eu tenho uma coisa de melhor, eu posso oferecer para o outro desde quando ele me ofereça o que ele tem de melhor para mim, não é? Eu não vou ficar dando o que eu tenho de melhor se o outro tá me dando o pior, né? Então, aí a gente começa... Claro que também eu não vou me ser uma coisa que eu não sou por causa do outro. Se eu não sou uma pessoa ruim, eu não vou me tornar uma pessoa ruim porque o outro me fez alguma coisa ruim. Não é verdade? Eu posso até ficar muito brava, né? Se alguém me fazer alguma coisa ruim. Mas isso não quer dizer que eu vou me tornar uma pessoa ruim. Não vou, nem capega. Por quê? Porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, sempre fui, sempre vou ser. E assim... E quando a gente começa a pensar sobre a questão salutar, a gente começa a pensar de uma sociedade, a gente tem que pensar com a visão assim dentro da cultura, sabe? Dentro da cultura, dentro das áreas médicas, que elas são importantes também, né? Claro que nem todo mundo vai entender tudo e nem é pra todo mundo entender tudo, graças a Deus. Graças a Deus, viu? Graças a Deus. Porque tem umas pessoas que, pelo amor de Deus, viu? Tem umas pessoas que não dá, gente, de verdade. Tem umas pessoas que, só por Deus, que tem umas visãozinhas, se enfia nos pesadelinhos ruins e fica ruim querendo encher o saco de quem tá bem, né? A gente já cansou de ver isso na sociedade, então, graças a Deus, nem todo mundo vê tudo. Pode estudar a mesma coisa quantas vezes for, que nem todo mundo vai ver tudo, né? E a área da saúde, ela combina, ela trabalha muito bem com a área da tecnologia, né? Ela é maravilhosa na área da tecnologia. Mas, principalmente, gente, eu vi uma coisa que aconteceu, entre aspas, né, recentemente, não tão recentemente, mas faz um tempinho já, mas foi por agora aí. É uma moça que ela teve uns probleminha na internet, com o pessoalzinho, né, pessoal... que tentou barrar uns trabalhos que ela tava fazendo. E ela tava fazendo uns trabalhos na tecnologia que era muito foda. Era muito foda mesmo.
Só que, tipo assim, ela tava mexendo com coisa grande, sabe? Com umas coisas bem, tipo, grande, que era funcional pro que ela tava querendo, né? Assim, ela tomou umas coisas ruins lá na internet. Tomou umas coisas ruins na internet. Tomou umas coisas que começam com C e termina com L, né? Uns cancel. Tomou uns cancel na internet. Mas assim, eu não sou fã desses cancel. Gente, eu falo, gente, cancel não funciona. Se você quer falar uma coisa pra pessoa, você chama a pessoa de lado e fala, ó, pessoa, legal essa ideia, eu tô achando mó legal o trabalho que você tá fazendo. Mas assim, eu acho que funciona. Eu tô falando que a pessoa poderia, a pessoa que tentou dar o cancel nela, né? Porque ninguém cancela ninguém. A gente é eterno. A gente é eterno. Aí, a pessoa poderia chegar e falar, ó, eu acho que a nanotecnologia funcionaria melhor nesse caso. Se a gente conseguisse entender melhor a estrutura humana, entender melhor uma estrutura tecnológica menorzinha, bem pequenininha, para que a gente consiga, com esse, entre aspas, um chip, eu vou usar a palavra chip, mas a gente pode colocar qualquer outro nome, com um exemplo de um chip, a gente consiga estimular, né, alguém a voltar a andar, se a gente conseguir interagir bem com a estrutura da pessoa e a estrutura mecânica do chip, né, dependendo do que você programar ali, né. A gente consegue ver uma estrutura primária, né, dessa, bem típica no Arduino, né, de alguma coisa desse jeito. Agora eu adorei, porque eu aprendi que existe esse Arduino, que eu sou bem assim, sou bem básica na parte da robótica, tá? Eu tô começando agora, gente. E eu descobri que existe esse Arduino, eu não conhecia essa palavra, não conhecia nem a palavra eu conheci. Aí agora eu tô super feliz, tudo pra mim é um Arduino agora, tá? tudo é um Arduino. Aí, ai gente, esse vídeo tá muito longo. Então, a área da saúde, eu vou deixar vocês descobrirem aonde vocês vão investir. Não vou falar aqui, não vou falar, eu quero que vocês pesquisem. Vai, eu quero um pouquinho de trabalho de vocês. Quero um pouquinho de um pouquinho, vai, gente. Um trabalhinho gostoso, igual, né? Aí, aí, eu quero que vocês descubram essa parte. E eu também, eu não quero que vocês fiquem embaixo da indústria farmacêutica. Conversem com a indústria farmacêutica de igual para igual. Nunca fiquem abaixo da indústria farmacêutica. Nem de nenhuma coisa muito, né, muito já consolidada socialmente. Não fica abaixo. Vai de igual para igual, tá bom? Então tá bom, gente. Beijo. Fui!